Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal do Quero Apostar. Eu sou o Tiquinho e vou passar pra vocês hoje os palpites dos jogos da Liga dos Campeões, a estreia do Bahia na Libertadores, bora Bahia minha porra, e também jogo do Vasco na Copa do Brasil. Eu peço desculpas por não ter postado um vídeo ontem, mas eu estava viajando como fiquei o dia inteiro pra vir aqui pra cidade que eu tô agora, que é Pipa. Então, o setup aqui é um pouquinho improvisado, mas vamos embora aí que tem muito jogo pra poder analisar e minhas dicas vão rolar aí depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tiquinho na área já aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like e comente com seus palpites também. Lá no meu Instagram, @tiquinhoqa, a gente tem também outras dicas, tá? Assim como no meu grupo do Telegram, e tem super cotação de jogador para poder marcar. Eu acabei de postar lá, então corre lá, beleza? A gente vai começar analisando o jogo do Milan. Milan que vem com uma campanha aqui muito titubeante no campeonato italiano. O time tá apenas na sexta, sétima colocação, um pouquinho longe das vagas para a próxima competição europeia, então tem que dar um sprint final, mas o time está dividindo atenções com a própria Liga dos Campeões, que passou a ser o objetivo principal da equipe, já que a campanha de título ficou realmente complicada. O Milan vem numa sequência forte de jogos, principalmente dentro de casa, com boas vitórias diante da equipe da Roma, diante da equipe do Parma, diante da equipe do Girona pela própria Liga dos Campeões, e merecia ter vencido também diante da equipe da Inter de Milão. O Milan também agora tem o Santiago Giménez, o atacante que chegou do Feyenoord e marcou gols nos dois jogos, olho nele para essa partida. Milan tem ainda algumas outras boas peças, como Rafael Leão, o Pulisic pela direita, o próprio Salibakers. Então, o Milan tem em casa uma tradição muito forte, inclusive tem 7 títulos e uma pressão grande diante de um adversário que, vocês vão ver, não é tão bom assim fora de casa. O Feyenoord trocou de técnico recentemente, o novo técnico ainda não sofreu gols, isso é um ponto positivo para essa equipe. São poucos jogos, né? Mas ainda assim, o Feyenoord não sofreu gols e é uma tendência de mudança para um time que vinha jogando muito mal, que não conseguiu repetir o sucesso de outras temporadas, está um pouquinho longe da disputa no título no campeonato holandês e vem numa sequência aqui de 5 jogos sem vencer fora dos seus domínios. Na Liga dos Campeões, o time conseguiu um bom empate diante do City fora, mas no último confronto muito importante, que poderia dar uma classificação direta, acabou perdendo para o Lille por 6-1. Destaque do Feyenoord é o brasileiro Igor Paixão, ele inclusive marcou o gol do time na vitória diante da equipe do Milan e é uma estrela em ascensão e que pode ser um bom jogador, principalmente com as transições muito rápidas que o Feyenoord consegue fazer e também com assistências que esse jogador consegue girar. Apesar disso, o Milan em casa tem agora a Santiago Giménez como principal atacante. Ele marcou gols nos 2 jogos que ele disputou, gols depois dos 75, então fique ligado aí num gol de classificação para um jogador marcar e tirar a camisa, pode dar uma big cotação para esse jogador e para mim a melhor opção aqui é no Milan para poder vencer. Dentro de casa eu vi atuações muito consistentes do Milan, Pulisic é um jogador muito bom, Rafael Leão é um jogador muito versátil, essa chegada do Giménez tende a suprir aí um ataque, então eu gosto bastante desse time do Milan, que também é consistente no lado defensivo, mais forte, tem tudo para poder vencer. 1,40 eu achei a cotação justa aqui pelo favoritismo, eu vou tentar buscar alguma coisinha mais alta, a partir de 1,70 aqui eu vou no Milan, e para bilhete, dupla chance do Milan aqui eu gosto, tá? Se você quiser montar um bilhetinho com esse jogador. A tripla de artilheiros já está no meu canal aqui nos shorts, então não deixe de conferir. No segundo jogo do dia, a gente tem o jogo do Benfica e Mônaco, o jogo que ficou um pouco aquém das expectativas no jogo de ida, porque era um jogo que a gente prospectava gols e o jogo acabou não tendo tantos gols assim. Chama atenção de cara a lista de desfalques para os dois lados, né? Principalmente pro lado do Benfica. Então, Di Maria tá fora aqui também, Lu Sanches, Reitman, o Alçures, Morris, Gouveia, Fernandes e também o Silva, o Bruma também está suspenso pro confronto de hoje. Pro lado do Mônaco, Golovan, uma baixa muito relevante aqui dessa equipe, além do Laco, TZ e o de Oliveira, além do Mohamed El Mourassi, são as principais baixas pro lado do Mônaco, tá? Os times vão ter que se superar aqui para poder conseguir essa classificação. O Benfica que vem numa crescente muito forte aqui nos jogos, ainda brigando pelo título do Campeonato Português e numa sequência muito boa na Liga dos Campeões, conseguiu uma classificação suada, vencendo fora de casa de forma imponente a equipe da Juventus e também conseguiu vencer a ida, mesmo fora de casa também, mostrando a força da sua camisa, o Benfica conseguindo ganhar o jogo de ida diante do Mônaco. O Benfica tá com uma estrutura ofensiva interessante, com Arthur Kuglu marcando gols, principalmente no início dos jogos, e também o Pavlidis, um jogador muito interessante e que vem sendo aí destaque da equipe também. O Mônaco, por sua vez, chega para este confronto aqui no momento de oscilação. O time no jogo pré conseguiu golear o Nantes por 7-1 e se quiser classificar aqui, vai ter que conseguir marcar muitos gols, porque um gol só faz a disputa aí para os pênaltis, tá? O time não vinha numa sequência muito boa, mas a gente tem que pesar o nível dos adversários também. O Mônaco pegou na sequência a Inter de Milão, que é muito forte, PSG, que é o
absoluto no campeonato francês. E no jogo de ida, é bom lembrar que o Mônaco teve um expulso, isso atrapalhou demais o desempenho da equipe. Joga num 4-2-3-1, Camará no meio, Minamino no meio-campo, um jogador muito interessante. Aquiluche pela direita e o Beré também, que não teve um desempenho muito bom ainda, mas no campeonato francês vem jogando muito. Então, um confronto que eu prospecto também muito aberto desde o início. O Mônaco tem um DNA ofensivo, o Benfica também não fica atrás, então vou recomendar para vocês o mais de 2 gols aqui da partida. Tem 2 gols do Benfica, gol pro Mônaco também. O jogo vai ser corrido desde o início e eu gosto desse mercado aqui para gols nesta partida. No terceiro confronto, a gente tem o Bayern de Munique recebendo a equipe do Celtic. O Bayern de Munique conseguiu vencer apertado no confronto de ida por 2-1 e no jogo do final de semana conseguiu empatar com o Leverkusen. Para o Bayern de Munique, esse empate foi muito bom, porque manteve a distância aí no campeonato alemão, que já está bem alta, acho que 9 pontos, se eu não me engano, e foi um jogo muito característico, porque foi um jogo que o Leverkusen fez o que o Bayern costuma fazer, que é pressionar os seus adversários e incomodar demais. O Leverkusen foi senhor do jogo, teve as melhores chances, a gente inclusive enviou dupla chance do Leverkusen aqui, e o time se impôs durante as partidas, mas no campeonato a constância do Bayern foi bem maior. E a constância do Bayern no geral é muito forte, inclusive no mercado de gols. O time vem marcando muitos gols, com o Harry Kane sendo o grande destaque da equipe, Michael Wallace encaixou muito bem também, Musiala é outro, e o Celtic é um time que também tem um DNA ofensivo bem grande. É bom lembrar que o Celtic teve um gol anulado com 2 minutos de jogo, e a história desse confronto poderia ser diferente. Inclusive o Maeda fez uma boa partida, foi o autor do gol e vai tentar agora reverter fora de casa, o que é muito complicado. Mas o Bayern, ele tem nos últimos jogos, sofrido gols aqui na maioria dos adversários. É um time que joga com uma pressão muito grande, mas que muitas vezes acaba dando espaços por conta desse estilo ofensivo que a equipe tem. E o mercado que eu mais gosto aqui também é o mercado de gols, tanto porque o Bayern tende a se impor em casa e marcar 1, 2, 3, como é a característica da equipe, como o Celtic também precisa de vencer fora aqui e também tem um estilo bastante ofensivo, consegue criar e consegue incomodar. A linha desse jogo aqui, ela está em 3,5. O que a gente vai recomendar para vocês aqui é o mais de 2,5, assim como foi no primeiro jogo, a gente ganhou. Espero que a gente consiga ganhar na volta também. Para poder finalizar a Liga dos Campeões, a gente tem a Atalanta recebendo a equipe do Bruges. A Atalanta que vem aqui também buscando a sua recuperação, mas hoje vai ter desfalques relevantes. O Scamacca, ele é um dos principais atacantes da equipe, está fora praticamente durante toda a temporada. Agora o Lookman é uma baixa recente, muito interessante também. O Kolasinac também está como baixa aqui e ele vinha sendo um jogador muito bom neste meio campo da equipe. A Atalanta, ela vinha numa sequência muito forte, mas nos últimos jogos o momento é de oscilação. Apenas uma vitória nos últimos 6, que foi a goleada diante do Hellas. A gente inclusive estava nessa aposta aqui do lado da Atalanta, mas a gente pegou também o menos 0,25 aqui e acabou perdendo. A gente estava no empate anula também da Atalanta no jogo de ida e o time decepcionou e tomou um gol no finalzinho. A verdade é que esse pênalti foi mal marcado, mas o Bruges também se mostrou um time muito digno. Hoje o time vai ter o Retegui, o argentino artilheiro da equipe. Ele marcou um gol só nos últimos 6, mas ele é a esperança de gols, e num jogo onde a Atalanta desde o início tem que pressionar, ele que marca muitos gols no começo pode ser uma esperança aqui interessante. Eu acho que é Palašvić, o meio campo da Atalanta também, que marcou 2 gols nos últimos 2 jogos de Champions, e é outro jogador pra gente ficar de olho. O adversário é o Bruges, que ele é zebra aqui pelas casas, mas a campanha do Bruges ela foi consistente durante boa parte da temporada. É um time que se defende bem, que incomoda, é um time técnico, tá? E que pode sim aprontar diante da equipe da Atalanta. O time conseguiu uma vitória aqui num jogo onde foi melhor, a verdade é essa, apesar do pênalti. O Bruges foi melhor durante o confronto, mas em alguns jogos fora de casa não conseguiu repetir o mesmo que conseguiu dentro, né? O Bruges dentro de casa conseguiu vencer a equipe do Aston Villa, conseguiu vencer também a equipe da Juventus, mas nos jogos fora de casa o time acabou sendo derrotado aqui pro Manchester City. Deixa eu só filtrar aqui do jogo, né, pra gente ver a campanha do Bruges na temporada. Nos jogos fora ele perdeu para o City, empatou com a equipe do Celtic, tomou 3 do Milan, outra italiana, inclusive o histórico diante dos italianos não é muito bom, e também nos jogos em casa já foi o desempenho muito melhor. Venceu o Sturm Graz aqui fora de casa também. A campanha do Bruges foi boa, o time é digno, pode incomodar, mas eu gosto das chances da Atalanta. É um time que dentro de casa é um time que tem uma consistência muito forte, inclusive ele ficou invicto durante boa parte da temporada nos jogos em casa, e é um time
com um poderio ofensivo muito grande. Então, eu acredito que essa pressão da Atalanta tem grandes condições, não sei se de classificar, mas de vencer esse jogo sim, até porque o Bruges não me assusta tanto fora de casa. É um confronto que vai ser parelho. Se o Bruges fizer um gol vai ficar complicado, mas acredito nas chances da Atalanta. A cotação tá em 1,46, perto de 1,50. Eu vou buscar a vitória da Atalanta ao vivo aqui também e gosto dupla chance para bilhete. Indo para Libertadores, pessoal, a gente tem aqui o confronto do The Strongest contra a equipe do Bahia. The Strongest é um time que está iniciando a sua temporada agora, vai ser o primeiro jogo oficial, antes disso só amistosos, e o treinador da equipe é o Antônio Carlos Zago, brasileiro aí, que vai manter grande parte, apesar das muitas contratações, do que vinha sendo os times que vinham jogando nesses amistosos. Então, sem grandes mudanças, num 4-4-2 clássico, fazendo o que o The Strongest faz, que é pressionar em casa, muito por conta da altitude e tentar amassar os adversários. O time está invicto em casa pela Libertadores há 12 anos. O único brasileiro que conseguiu vencer o Strongest lá foi o meu glorioso Clube Atlético Mineiro, nos áureos tempos do nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Então, o The Strongest vem com a fórmula que fez e que faz ele em todas as Libertadores, né? Pressionar nos jogos em casa e conseguir boas vitórias. Na temporada passada, olha como foi o desempenho do The Strongest em casa. 5-0 no Cap, 3-1 no River, 1-0 magrinho no Fluminense, depois aqui com o Sporting, 2-0 no Grêmio, 1-0 no Estudiantes, 4-0 no Rocha Pato e 1-0 no Peñarol. Então, realmente é um time muito sólido dentro de casa na Libertadores contra brasileiros, tá? O Bahia não tem nem histórico fora de casa, mas o Bahia tem um aporte financeiro muito bom, invicto na temporada e vai com suas principais peças aqui. Algumas dúvidas em relação ao Danilo Fernandes ou o Marcos Felipe. O Juba também está disputando posição. Fato é que o Bahia é um time muito digno. A gente não tem muita informação de como o Bahia vai se sentir nesse jogo na altitude, qual vai ser a postura, qual é a estratégia, como que os jogadores vão se sentir, porque nem só dos jogadores a gente não viu muitos atuando nessa situação. Então o confronto ele acaba ficando muito incerto. O que eu mais gosto aqui, pessoal, embora muita gente tende a achar que o jogo do Strongest é escanteios, esse time nem produziu tantos cantos assim na temporada passada nos jogos de Libertadores, foi até uma decepção, a média de jogo de cantos aqui estava em 5. Eu acho que o melhor aqui, pessoal, é o mais de 1,5 gols, porque o The Strongest sabe que se deixar para decidir fora de casa vai ficar numa situação bastante complicada, porque o Bahia vem forte, então vai pressionar do início ao fim, e eu não descarto eventualmente um gol do Bahia não, que tem jogadores de muita velocidade, tem o Ademir, tem o próprio Jubá, tem jogadores de qualidade de bola parada também. Então assim, é um confronto que eu prospecto para gols e vou tentar buscar o mais de 1,5. Para poder finalizar, a gente tem na Copa do Brasil o Vasco visitando aí o União Rondópolis. A primeira informação relevante é que esse jogo vai ser no Espírito Santo, então o que ia ser uma viagem muito desgastante para o Vasco passou a ser uma viagem curta para o Espírito Santo para poder enfrentar a União Rondonópolis. Então as grandes chances aqui do Vasco de se classificar, até porque na Copa do Brasil também agora com a mudança de regra o empate beneficiava o mandante, agora não, se empatar vai para os pênaltis. A gente estava tendo muitas zebras e acho que não foi muito interessante para o campeonato e o Vasco vem para vencer. O União Rondonópolis é um time muito frágil também, o nível técnico é muito inferior ao dos adversários, é difícil até de comparar, e o Vasco vem de uma atuação que não foi muito boa diante da equipe do Flamengo, mas conseguiu algumas atuações interessantes e o nível de time é muito maior. Então num confronto que praticamente em casa, porque Espírito Santo tem muitos torcedores cariocas, o nível de time do Vasco, até a própria qualidade do gramado que vai favorecer um pouco mais o time carioca. A vitória do Vasco aqui é o mais indicado, qualquer coisa a partir de 1,60 pode pegar, porque o Vasco vence fora e para mim vence até cumprindo o handicap aqui. Então são os meus palpites para essa terça-feira e pergunto a você quais os seus. Comente aqui, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.